Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Na nossa aula de ciências da semana passada, nós vimos que os seres vivos são classificados, organizados em categorias taxonômicas, certo? Que são elas reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Essas categorias existem para facilitar na identificação e catalogação desses indivíduos. Lembra que nós falamos que a gente precisa organizar as coisas para ficar mais fácil de encontrá-las? Hoje nós vamos ver uma dessas categorias taxonômicas, que é o reino, né? É a mais ampla. Eu falei para vocês que Linneu, quando começou a organizar os seres vivos, ele trabalhou apenas com dois reinos, o reino animal e o reino vegetal. Então, todos os seres vivos conhecidos até então tinham que estar agrupados em uma dessas duas categorias, né? Em um desses dois reinos, digamos assim. No entanto, com o desenvolvimento da tecnologia e também quando surgiu, né, com a origem aí da microscopia, nós descobrimos outros seres vivos e aí criou-se então outros reinos, que é o que nós vamos ver hoje. Então, uma das classificações mais utilizadas para agrupar os seres vivos, ela agrupa eles em 5 reinos diferentes: reino Monera, reino Protoctista, reino Fungi, reino Animalia e reino Plantae, que é o das plantas. E quais são os critérios utilizados para dividir, para agrupar esses seres vivos? Bom, são considerados o número de células, então se é um ser unicelular ou multicelular, se existe um núcleo, né, individualizado dentro das células, né, que a gente fala que os que não têm núcleo são chamados de procariontes e os que têm eucariontes, e também a forma de nutrição, se é um ser autótrofo ou heterótrofo, né, se ele produz o seu próprio alimento ou se ele obtém a sua energia de outras fontes. Hoje nós vamos ver os 3 primeiros reinos que eu falei: Monera, Protoctista e o reino Fungi. Então vamos lá? Bom, o reino Monera, ele agrupa seres vivos como bactérias e cianobactérias. Os seres que estão inclusos aqui nesse reino são organismos procariontes, ou seja, se a gente observar aqui a célula dele, não tem um núcleo delimitado. O material genético dele vai estar aqui no citoplasma, não vai estar dentro de um núcleo, sabe? E também não tem organelas específicas igual às células eucariontes. Além disso, eles são seres unicelulares, ou seja, são compostos de apenas uma célula. Eles podem ser autótrofos ou heterótrofos, então alguns deles vão fazer fotossíntese. E quanto à respiração, eles podem ser aeróbios, anaeróbios ou facultativos. As bactérias que precisam de oxigênio atmosférico para respirar são chamadas de aeróbias, enquanto aquelas que não precisam do oxigênio são chamadas anaeróbias, que é o caso da bactéria que causa o tétano, por exemplo. E algumas delas podem viver com ou sem oxigênio. Essas são chamadas de facultativas. Quanto à reprodução, o tipo mais comum de reprodução aqui no reino Monera é a divisão simples. Então, se vocês se lembram, é aquela que tem uma bipartição, né? Ela se divide ao meio e forma 2 novos indivíduos. E quanto ao seu formato, pode ser um formato de coco, redondinha assim, esférica, um bacilo que tem um formato de bastão, um vibrião, como esse aqui, que tem um formato de vírgula, ou uma espiral, ó, que é esse formato aqui. Como vocês podem ver aqui, a estrutura desse ser vivo é bem diferente. Ele tem um flagelo, uma cápsula e não possui núcleo nem organelas específicas. Bom, a gente sabe que existem bactérias que causam doenças, né, que são patogênicas, mas elas também podem ser muito importantes, né, trazer benefícios para a gente e para a natureza. Por exemplo, elas têm uma importante função ecológica nas cadeias alimentares, que é participar do processo de decomposição, né, daqueles organismos que já morreram. E isso faz com que reponha sais minerais e nutrientes no solo. Então é muito importante, né? Porque vai ajudar a nutrir as plantas, que são a base da nossa cadeia alimentar, né? Além disso, elas vão auxiliar no processo de digestão e produção de vitaminas, porque no nosso organismo, por exemplo, no nosso intestino, a gente tem bactérias boas que ajudam nesse processo de digestão. Então, quando a gente tem uma perda muito grande dessas bactérias, né?
a gente tem que repor. Por isso que a gente tem alguns alimentos, né, que são prebióticos ou probióticos, que eles contêm essas bactérias vivas para voltar ali para o nosso organismo e ajudar no processo de digestão. Além disso, a gente pode encontrar em farmácias, né, esse tipo de medicamento probiótico para fazer essa reposição, que é muito importante. Além disso, a gente tem, né, as que são patogênicas, que causam malefícios, então causam doenças como infecção, destruindo células e produzindo toxinas. Então, são vários os tipos de infecção que podem ser causadas por bactérias, né, de inflamações, inflamação na garganta, e aí a gente usa os antibióticos para combater, sempre, claro, com a prescrição de um médico. O segundo reino que nós vamos ver hoje é o reino protoctista, que ele inclui os protozoários e as algas. As algas, até um tempo atrás, elas eram consideradas do reino das plantas, né, do reino vegetal. No entanto, elas acabaram saindo lá desse reino e entrando no reino protoctista porque chegou-se à conclusão que elas não formam tecidos verdadeiros, né? As suas células são sim agrupadas, mas não organizadas para desempenhar uma função comum, como os tecidos fazem. Bom, os indivíduos do reino protoctista, eles não apresentam mais células procarióticas, e sim eucarióticas, e eles podem ser unicelulares, né, compostos por uma única célula, ou multicelulares, aí, por várias células. Além disso, existem aqueles que fazem fotossíntese, considerados autótrofos, e os heterótrofos, que vão obter o seu alimento, a sua energia de outras fontes. Bom, então aí dentro desse reino protoctista nós temos os protozoários. A maioria desses protozoários, eles têm vida livre em ambientes aquáticos. No entanto, existem alguns que têm a vida de parasita, que é, por exemplo, o caso dos protozoários que causam doenças como malária, doença de Chagas e também toxoplasmose. A sua reprodução ainda é igual das bactérias, né, em forma de divisão simples. E eles vão ser classificados de acordo com a forma de locomoção. Então, eles podem ser ciliados, que eles têm aqui uma série de cílios, né, em volta deles, que fazem o movimento, né, a locomoção. Eles podem ter flagelos, né, para essa locomoção, fazer o batimento desses flagelos para poder se deslocar. No entanto, os cílios e os flagelos, eles não têm só essa função de locomoção, tá? Eles ajudam a capturar alimentos também. Eles também são classificados, né, em pseudópodes, que são esses que apresentam pés falsos para sua locomoção e captura de alimentos. E nesse grupo aqui vão estar inclusos as amebas, né, como vocês podem ver aqui no formato. E existem ainda, né, protozoários que não apresentam organelas de locomoção, que são os esporozoários, tá? Que são esse último caso aqui, que é, por exemplo, o caso do protozoário que causa a toxoplasmose. Então, como ele é parasita, ele não vive em ambiente livre, ele não precisa ter uma organela específica só para se locomover. Os outros organismos inclusos nesse reino são as algas, como eu disse anteriormente. Elas podem ser unicelulares, como no caso das euglenófitas, ou multicelulares, como essas algas que a gente vê bastante em praia, né? Elas podem estar presentes aí em águas de rios, de lagos, de mares e oceanos. Elas são autótrofas, então todas elas fazem a fotossíntese para a obtenção de energia. E os principais grupos de algas são as clorófitas, dessa primeira imagem, né, essas verdinhas, as algas vermelhas, algas pardas, euglenófitas e as dinoflageladas. E o nosso último reino de hoje é o reino fungi, né, que é o reino conhecido como reino dos fungos. Por sua aparência, eles também já foram considerados aí do grupo das plantas. No entanto, hoje a gente sabe que eles têm uma organização diferente. Eles podem ser unicelulares ou multicelulares, né? Os multicelulares são esses cogumelos que a gente vê, né, na natureza, e os unicelulares podem ser os levedos, por exemplo. Eles são eucariontes, então eles também apresentam células eucarióticas com núcleo, né? E eles são heterótrofos, eles não fazem fotossíntese, eles obtêm a sua energia de outras fontes, geralmente de decomposição, viu? A importância deles engloba tanto importância econômica, né,
na fabricação de alimentos como queijo, como pães e outros alimentos que fazem a fermentação, e também para a fabricação de medicamentos. Eles também têm a importância ecológica como as bactérias de decomposição na natureza, então fazendo aí a reciclagem de nutrientes, repondo nutrientes no solo, para que as plantas se desenvolvam, por exemplo, porque elas são a base da cadeia alimentar. No entanto, eles também podem causar malefícios como estragar alimentos, então o mofo, bolor que a gente vê em frutas, que a gente vê em pães, é uma proliferação de fungo. Muitas pessoas têm o costume de tirar só aquele que está com fungo, né, que está ali com o bolor e jogar fora e aproveitar o restante, ou tirar só a parte que tem o fungo. Só que, gente, não adianta, porque se tem um fungo ali, já está lotado de fungo. Então, comprou um pacote de pão e tá com um pão ali com bolor, tem que jogar o pacote inteiro fora, tá? E morango, outras frutas, a mesma coisa. Além disso, eles podem causar doenças como micose, né, que pode dar tanto na pele, na unha e no cabelo, porque a queratina, né, uma substância encontrada na superfície da pele, das unhas e do cabelo, serve de alimento para esses fungos, tá? E eles vão se desenvolver aí melhor em ambientes úmidos, quentes e escuros. Além disso, eles podem causar frieiras, né? E o sapinho, que é a candidíase, que a gente conhece como sapinho. Bom, eu espero que vocês tenham entendido essa primeira parte dos reinos. E aí, na próxima aula, a gente vê os outros reinos, tá? Espero que vocês consigam realizar as atividades e qualquer dúvida eu vou estar aqui à disposição de vocês. Um beijo e até a próxima aula.